Sejam todos muito bem-vindos ao Corretora Experience Podcast primeira edição, um projeto que se estreia com maestria em um bate-papo cheio de insights e inspirações, cujo tema é Vivenciando o Mercado Imobiliário na Íntegra. E compondo a mesa está aqui Corretora Luna e Anderson Mendes, diretor sócio da Urbis Infinity. Seja muito bem-vindo. Que honra, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer trocar uma ideia sobre carreira, jornada e mercado imobiliário. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, né, o aceite do convite, a presença. E já vou abrir aqui dizendo que é um prazer, né, estar com você e compartilhar esse momento que vai ser enriquecedor aqui, né, para quem estiver nos acompanhando aí. E eu quero abrir falando um pouquinho sobre você, né? O Anderson é sócio-diretor hoje da Urbis Infinity, né? E compõe o time no qual eu faço parte. E é uma honra trabalhar com você, tá? Tem sido um aprendizado aí muito enriquecedor. É recíproco, muito recíproco, pode ter certeza. E estou imensamente grata por ter você aqui comigo nesse momento que é tão significante para mim. Ótimo. Bom? Então, conta um pouquinho pra gente sobre sua chegada em solo goiano e como é que foi essa transição do Zap, né, pro outro lado do balcão. Ótimo, né? Essa história é sempre apaixonante contar, né? Tenho muito orgulho da trilha que eu segui até aqui no mercado imobiliário. Primeiro, o pessoal que está escutando aí vai perceber que eu não sou de Goiânia, né? Como você já bem disse. Eu sou do Rio de Janeiro. Até então, eu iniciei a minha carreira no Zap Imóveis, que era o maior portal, aliás, ainda é o maior portal imobiliário do país, um dos grandes stakeholders do mercado imobiliário. E iniciei a minha trajetória lá como um vendedor de campo, que é um vendedor que atendia uma região específica, que é o Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, que é um dos principais vetores de crescimento, de lançamento de novos empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro. E por lá eu entrei já com a questão de chegar a um cargo de gestão e tudo mais, me preparei para esse momento. E pintou a oportunidade de eu assumir uma operação no Centro-Oeste. Até então, poderia ser Goiânia ou Brasília para eu iniciar a operação do Zap Imóveis, que era uma empresa que pertencia ao Grupo Globo naquele momento. E eu fiz um estudo de mercado, fiz um estudo de qualidade de vida, fiz um estudo de onde meu dinheiro ia valer mais. E entre Goiânia e Brasília, eu tomei a decisão acertadíssima de iniciar a operação por aqui. E que foi bom. Uma experiência fantástica. Nós viemos para cá em um momento que o mercado imobiliário em relação a marketing digital ainda era um pouco meio mato, isso em 2014, e a gente trouxe essa solução de apresentar para as imobiliárias um posicionamento em relação a atuar no final da jornada de compra do cliente em um classificado online. E era justamente uma transição do que estava deixando de ser a mídia impressa e transacionando, né, fazendo essa modificação para a mídia online. Então, a gente teve que vir aqui, trazer uma cultura, ensinar para os clientes, trazer a questão daquele canhão que poderia ser de atuar em um momento que o cliente estava no final da jornada de compra. E foi assim, uma questão bem desafiadora, mas foi de muito sucesso. A gente rapidamente se tornou a primeira operação de novos clientes no Brasil. A gente só não vendia para novos clientes mais do que Rio de Janeiro e São Paulo, que nunca vai ser maior, porque a gente está falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, 8 milhões de habitantes, e aqui em Goiânia, 1,5 milhão. Mas dentro das possibilidades e da realidade que a gente tinha, a gente conseguiu um market share muito avançado em um período muito curto, que virou case de sucesso na empresa e tudo mais. E apaixonado por Goiânia, né? Eu aqui, inclusive, estou de quadriculado hoje. Isso, o pessoal até brincou comigo. Nossa, está parecendo até que você foi atender um cliente na fazenda e tudo mais. Estou aqui de botina. Então, várias questões da rotina do goiano eu incorporei da melhor forma. E nesses 10 anos que eu moro na cidade, são os melhores 10 anos da minha vida. Onde eu formei a minha família, onde eu prosperei e onde eu faço parte
desse mercado que é a cidade bola da vez, que é a Goiânia no nível Brasil. Bom, eu fico feliz, né? Por vários motivos, porque você escolheu Goiânia e também porque você entrou no mercado que nos uniu, porque a gente se conheceu no mercado imobiliário, né? Sim. Inclusive, a gente trabalhou juntos aí há 2 anos aproximadamente, por um período muito curto, né? Foram 3 meses ali. E eu sempre brinco que foi amor à primeira vista. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça sobre isso, exatamente. Falei, poxa, eu tenho que trabalhar com ele. Então, assim, hoje você foi o que me trouxe inspiração aí para esse projeto de liderança, né? E a minha alavancagem profissional. Que honra, exatamente. E assim, sabe o que foi interessante nesse momento do nosso encontro? Eu trabalhei 10 anos numa empresa, mas que era uma outra perspectiva de mercado, né? Eu trabalhava com marketing. Então, o nosso cliente target era o dono da imobiliária e eu fazia a gestão do time que atendia as imobiliárias a nível Brasil. E quando eu fiz a migração da minha carreira, justamente pulando o lado do balcão, agora para tratar o cliente final, né, que é o comprador de imóvel propriamente dito, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão, a sua gana, na melhor acepção da palavra, de informação, de conhecimento. E eu ali já via muitos elementos de dinamismo e tudo mais que, com certeza, você já estava voando na profissão e eu tenho que me apegar a isso também. Eu tenho que entender quais são essas referências e beber dessa fonte. E assim, Luna, talvez eu não tenha te falado isso presencialmente, eu vou falar para todo mundo ver aqui agora. Você também foi uma das fontes de inspiração minha no mercado imobiliário quando eu fiz essa migração. Entre outras coisas, pelo seu perfil polivalente. Você nunca pegou um modelo de prospecção e trouxe aquilo como um modelo prioritário. Você sempre navegou em todas as fontes de uma forma muito satisfatória, entendeu? Fico muito grata com essas palavras. Saber que é recíproco, né? Essa fonte de inspiração. De fato, quando a gente se conheceu ali naquele período, curto período, eu tinha acabado de entrar no mercado imobiliário. Olha só. Então, eu era, né, uma corretora barriga verde, que a gente fala aqui em Goiás. Então, eu tinha acabado de entrar. E tinha alguns meses, acho que 3 meses só de experiência. E eu estava focada ali na prospecção, porque eu precisava montar minha carteira, né? Então, assim, o meio que eu vi de atingir essa carteira, de ampliar, foi diversificar essa prospecção. Então, eu batia forte no relacionamento. Eu fazia muita captação, não sei se você lembra, mas eu fui no pódio. Você era premiada demais por captação. Mensalmente. 3, 4 oportunidades de você premiada como corretora campeã em captação. E isso tudo você aumenta o seu leque de possibilidade de venda, né? Eu acho que eu ganhei em um ano ali 11 medalhas. Fiquei sem o pódio só uma vez, né? Então, eu foquei na captação porque eu vi na captação de imóveis uma oportunidade de me aproximar do mercado imobiliário e de me conectar aos clientes. Sejam eles vendedores ou possíveis compradores. Porque quem está ofertando o imóvel ali, ele está ofertando por algum motivo. Seja para a compra de um novo, para fazer um upgrade, né? Seja para fazer um investimento buscando rentabilidade. E até esse ponto que você falou é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de jornada no mercado imobiliário, seja o cliente de um polo ou outro, na verdade, essa jornada ela é cíclica, né? E ela, como é cíclica, ela vai se repetir da seguinte forma. O cara que está vendendo imóvel, ele vai precisar comprar um imóvel, porque ele continua tendo a necessidade elementar de qualquer ser humano ter um lugar para morar, não é verdade? Sim. Então, acaba que você, de alguma forma, você trouxe essa estratégia de captação, mas isso, de alguma forma, fez com que você entrasse nessa jornada de venda, mas também de compra do imóvel, e eu tenho certeza que isso trouxe muita positivação para você no início, né? Que alavancou bastante o seu início nessa nova carreira. Imagino que sim, né? Sim, 100%. Mas o mais curioso é que, embora eu estava mensalmente no pódio como captadora número 1, e no final do meu primeiro ano, né, eu fui premiada como campeã em captadora de imóveis, a minha maior conversão de venda era pro lançamento. Que coisa, né? Eu tinha muito imóvel, tinha um leque muito vasto de imóveis na minha carteira para venda, mas eu tinha conversão para lançamento. Então, sempre que o cliente chega até mim, eu consigo fazer essa conversão para o lançamento. Por quê? Eu entendo que a gente precisa aproveitar o momento, o cenário atual, né? Então, a gente tem uma onda e uma maré. E se isso está favorável para a gente, por que a gente não usufruir? Total. Né? Desse momento, desse boom.
Mas assim, até uma dúvida, tá, Luna? Primeiro, magistral a sua estratégia. Assim, mas o quão a questão... Assim, você chegou no mercado, né? Como qualquer profissional cru, né? Como você falou, barriga verde, né? Sim. E assim, o que essa estratégia de captação fez com que você acelerasse a sua curva de aprendizagem para você trabalhar lançamento? Como é que isso acelerou essa sua curva de aprendizagem? Ou se isso ocorreu de fato, ou se não ocorreu? Tô curioso, quero saber sobre isso. Tá, você vai entender por que eu utilizei a estratégia da captação e convertia para o lançamento, certo? Isso. Como eu mesmo disse, você também, eu era uma corretora barriga verde, correto? Então, hoje se a gente pega uma venda de lançamento e uma revenda, uma venda de imóvel pronto, o que é mais desafiador? Uma revenda ou uma venda de lançamento. Não, desafiador é revenda sempre, revenda, né? Não tem... por vários fatores. E a venda da revenda molda o corretor do início ao fim, tanto em relação à questão de burocracia, documento, tratativa de... São dois polos com interesses totalmente diferentes que você tem que alinhar. Agora, lançamento é incorporador e cliente, né? É muito mais simples, né? Exatamente. A dicotomia é muito mais simples. Isso. Então, eu focava na captação porque eu precisava entender de revenda. Eu queria aprender de tudo do mercado imobiliário. Mas o momento ali que tinha muita oferta de lançamento, eu aproveitava aquele momento. Então, eu estava focando na captação para entrar na revenda, desenvolver meu aprendizado com o imóvel pronto, porque a questão burocrática é muito mais ampla. Sim. Né? A gente envolve ali com questões cartorárias e a gente precisa entender. Chega a dar um arrepio quando fala cartório, né? É uma das palavras que o corretor fica meio assim, cartório, opa! E é um desafio muito grande para o corretor iniciante, né? Sim, saber de questões cartorárias, de leis. Né? É um trabalho que a gente precisa acertar muito. Total. Né? Enquanto numa venda de lançamento a gente tem mais um suporte ali. A gente tem um incorporador por trás, né? A gente tem ali aquele momento de lançamento que nos bombardeia de informação para poder fazer essa venda e essa apresentação desse produto para o cliente. Então, eu me sentia muito mais confortável no lançamento, eu conseguia desenvolver muito mais minhas tratativas no lançamento, era mais rápido, então eu tinha mais volume, mas ao mesmo tempo eu estava também entrando na revenda e aprendendo ali quando eu fazia a captação. Que aí vai dando volume, né? E principalmente segurança, né? Sim. Acaba que, assim, uma coisa que a gente fala muito no mercado imobiliário, o que mais ensina o corretor é a venda propriamente dita, porque você vai conseguir seguir toda a trilha, toda a jornada, desde a prospecção do cliente, desde a questão da argumentação e tudo mais, até a conversão de um lead. Isso. E a venda ensina, né? E engraçado que eu conheço corretor que só vende lançamento e não entende nada de revenda. E eu conheço corretor que só vende revenda e não entende nada de lançamento. E eu fiz exatamente o contrário disso. Eu não posso me prender, né, a um formato de venda, porque eu sempre quis ser uma corretora completa. Eu sempre quis entregar o meu melhor, né, em todas as áreas. Então, eu aprendi a fazer revenda, eu aprendi a vender um lançamento, eu aprendi a vender remanescente, eu aprendi a usar as oportunidades no mercado, até fazer gestão de locação eu aprendi para poder conversar com o cliente sobre Airbnb, sobre rentabilidade, gestão de locação, poder orientá-lo sobre a melhor gestão na venda da unidade para ele, colocar ali para rentabilizar. Então, eu precisei aprender sobre tudo, né? E eu acho isso super importante. Eu acho que hoje o corretor iniciante, ele tem que se abrir para isso. Ele tem que ver as oportunidades ali de aprendizagem. Ele precisa estudar tudo, né? Não que ele precise fixar ali, né, em tudo, mas eu acho que ele precisa entender um pouquinho de tudo para depois ele escolher qual que é o nicho, qual que é o segmento que ele vai desenvolver a carreira dele. E assim, um outro ponto, né, que quando a gente fala de mercado imobiliário, né, uma das grandes inseguranças do profissional que está entrando nessa área é a questão da recorrência de venda, que vai impactar em relação à questão de salário e tudo mais. E quando você resolve aqui, você escolheu o caminho mais difícil, que é justamente o quê? Tentar acelerar sua curva de aprendizagem em várias frentes. Mas isso trouxe uma vantagem competitiva para você muito grande, porque uma vez que você navega bem em todas as frentes, você fica muito menos suscetível a variações de demanda, de sazonalidade de mercado. A gente sabe que o mercado imobiliário é cíclico e ele tem várias nuances que impactam nessa questão do ciclo. É um organismo vivo, como você diz. Exatamente, é um organismo vivo. Então, assim, você tem a questão política, você tem a questão macroeconômica, você tem a questão de geopolítica
E quando você navega em várias frentes, acaba que quando uma questão não está tão acelerada quanto a outra, você consegue fazer essas compensações, né? Então, eu entendo que é uma estratégia brilhante. Eu, com certeza, não teria a competência de como você fez isso, né? Não teria a mesma, mas realmente, assim, é uma questão muito admirável, entendeu? De como você... E isso reverbera em quê? Positivação recorrente. Sim. Até pegar aqui um ponto... Na Urbis, a Luna, de longe, é a corretora com o maior VGV por mês. A Luna entrou em julho. É em junho, né? Para ser mais exato. Está lá disputando o Urbis Star, que é uma premiação que a gente tem a cada 12 meses. E se a gente pegar o recorte exatamente do mês que ela entrou até o final do ano, ela, de longe, é a corretora que tem o maior VGV e a maior conversão de vendas no período. E tem mais alguns milhões para entrar esse mês. Opa, isso é ótimo. Isso é muito bom. Então, exatamente isso. Propositalmente, né, eu tracei essa estratégia para mim e já tendo essa projeção futura do mercado imobiliário. Porque a gente vive um momento de lançamento, mas quando isso cessa, eu sei trabalhar muito bem a revenda. Então, eu sei abraçar todas essas frentes, né? Então, eu acho que não é aquele corretor que está corretor, né? A gente tem que ser o tempo todo, de fato. Exatamente. Né? Então, a gente... eu brinco muito que tem muito corretor hoje que encara a profissão como um plano B, né? Como um plano extra, um bico. Sim. Então, assim, até sobre esse ponto, eu não sei como é que vai ser, né, esse movimento com essa entrada desses corretores aí, porque o mercado está bem movimentado, né, sim, com uma certa saturação de profissionais atuando. Isso. A saturação de profissionais, mas saturação de qualificação não existe. Pelo contrário, existe um déficit de pessoas qualificadas. E é por isso que você se sobressai em relação aos outros. Isso aí, com certeza. Sim, mas eu acredito muito no poder da educação, da busca do conhecimento. Que eu acho que talvez esse déficit aí de qualificação, capacitação, é recorrente disso, dessa falta de busca de conhecimento, né? De qualificação, de se capacitar e aperfeiçoar. Porque as pessoas passam 4 anos na universidade para fazer uma graduação, depois passam 2 anos para fazer um mestrado, 4 anos para fazer um doutorado, para então ter êxito no mercado lá fora, né? O empresário, ele passa o quê? 10 anos tentando consolidar e estruturar a empresa dele para ter êxito financeiro. E por que o corretor acha que vai entrar em 3 meses, ele vai contar com a sorte de fazer algumas vendas ali sem estudar? Exatamente. Assim, se pensa muito pouco na questão da jornada, na construção do profissional. Sabe uma questão que eu acho bem interessante sobre isso? Você imagina o seguinte, o cara que está entrando no mercado imobiliário, né, um corretor de imóveis, muitas vezes, né, e assim, há muito tempo existe um preconceito com a nossa profissão, o que é totalmente injusto, né? Que é tipo assim, o cara não deu certo em nada e ele virou corretor de imóveis. Não tem aquela questão da preparação, né, propriamente dita, do cara realmente construir a carreira dele. Você, como corretor de imóveis, você tem que dominar a técnica de você se conectar com as pessoas, de criar rapport, você utilizar a técnica de espelhamento com o comportamento do cliente, da linguagem corporal dele. De alguma forma, você tem que saber, como você falou com muita propriedade, questão de documento, você oferecer uma experiência diferenciada para o cliente, porque isso tudo vai gerar fidelização, um monte de coisa, isso vai reverberar em indicação lá na frente. E, principalmente, você está munido de todas as informações que são elementares para o seu cliente tomar a decisão com conforto. Porque o que ocorre? O cara decidir pela compra do imóvel, muitas vezes a pessoa vai comprar um imóvel, 2 imóveis na vida dele, não tem uma recorrência do que é comprar um carro, de comprar um celular, né? É uma decisão super difícil. Então, assim, eu entendo muito a profissão do corretor de imóveis, entre outras coisas. Ele é um propagador, ele é um fomentador, ele é um facilitador de informações para que o cliente tome a decisão. Eu até brinco muito com isso, que o corretor de imóveis, que ele entende que ele vende um imóvel para algum cliente, ele está totalmente errado. Na verdade, não é você que vende, é o cliente que compra baseado nas informações que você trouxe em relação a, sei lá, localização, valorização, potencial, questão de liquidez.
se a gente está falando de lançamento, o que é o incorporador, o que ele representa dentro da fila do pão na cidade, a conjuntura econômica. Você vai trazendo aquelas informações, você vai criando storytelling para facilitar a decisão dele. Mas a decisão da compra é do cliente e a gente não vende nada para ele. É ele que compra sempre. E eu acho que hoje não falta fonte de informação e conhecimento. Uhum. Então, tem muito acesso fácil para nós, profissionais da área do mercado imobiliário, para a gente, né, se formar aí, se moldar para poder fazer um atendimento de excelência e levar, de fato, informações relevantes para esse cliente. Porque hoje a gente trabalha com um cliente que entende do mercado imobiliário. O nosso cliente que a gente atende de médio e alto padrão, né, ele entende do mercado financeiro, ele entende do mercado imobiliário e ele sabe dialogar e argumentar com você sobre isso. Então, o corretor que não entra nessa onda aí, né, para buscar conhecimento e saber argumentar de forma assertiva com o cliente, com dados e fontes reais, que a gente fala que é real data, ele não vai aguentar, né? Ele não vai ficar muito tempo no mercado. Então, assim, na hora que chegar a peneira mesmo, quem é que vai ficar? E, Luna, eu vou te falar uma coisa. Essa peneira já está chegando. Ela já chegou e essa primeira peneira, ela está relacionada primeiro à recorrência de venda. Quando você tem um corretor que fica 4, 5 meses, 7 meses sem vender, isso é uma peneira natural do mercado. Já o cara, de alguma forma, ele não conseguiu criar uma rotina, uma recorrência de venda para ele, sei lá, a cada 60 dias, a cada mês, fazer 2 vendas no mês. Cara, isso é totalmente possível. Inclusive, eu estou em frente de uma pessoa que faz isso muito bem, né? Então, assim, acaba que isso, de alguma forma, já é uma peneira natural. E por isso incide um monte de coisa. Por exemplo, imobiliárias com um alto percentual de turnover, por exemplo. A gente, na Infinity, entre outras coisas, né, temos uma estratégia muito voltada para a questão de lead, de deixar o corretor mais próximo da venda todos os dias. A gente, de alguma forma, consegue mitigar essa questão do turnover, né? Turnover só para explicar para quem está acompanhando a gente, é o giro das pessoas, né? As pessoas entrando e saindo da imobiliária. A gente consegue reter muito corretor. E acaba que o cara vai buscar sorte em outros lugares, mas muitas vezes o problema, e na maioria deles, está nele. Será que esse cara tem dinamismo na fonte de prospecção? Será que ele entende que o principal elemento de um corretor de sucesso, o primeiro de todos, tá? Alta prospecção, é o primeiro. O cara tem que colocar o telefone dele na praça. Segundo, ele tem que se informar de tudo. Porque um corretor de imóveis, entre outras coisas, como a gente falou, ele é um vendedor de informação. E para justamente facilitar a decisão do cliente, que a gente falou anteriormente. É um mediador. Exatamente. Facilitador. Isso aí. Né? Se a gente parar para pensar, hoje tem cliente que não precisaria dessa assessoria. E eles escolhem estar conosco. Certo? Você já pegou cliente que sabia muito? Várias vezes. Que te perguntou coisa que às vezes você não tinha a resposta, e você teve que dar um Google. Isso acontece comigo até hoje. E eu adoro quando acontece, que é mais uma coisa para eu aprender. Minhas demandas são quase todas super desafiadoras. Já acompanhou algumas. Opa! Teve a oportunidade de sentar com alguns dos meus clientes, inclusive. Me vem algumas histórias muito boas da cabeça aqui. E é pressão total, né? Então, se a gente não tiver ali, eu acho que mais do que bem informado, mas seguro, que a segurança nesse momento, ela é fundamental para a gente executar a tratativa. Então, um corretor que não tem segurança, que ele só tem informação e conhecimento, mas não tem a autoestima ali regulada e a segurança suficiente para sentar e levar aquele diálogo ali, também não funciona. A informação, ela tem que vir junto com o conhecimento, que são duas coisas diferentes. Conhecimento, informação e confiança. Até sobre esse ponto que você falou, né, eu acho bem interessante, porque é uma questão que você já escutou falando essa frase e vou repeti-la aqui. O corretor de imóveis, um corretor de sucesso, um primeiro ponto que ele tem que ter, muito forte, muito latente na cabeça dele, que ele não tem relação de subserviência com o cliente. Ele está de igual para igual. O cliente é um mega empresário, o cara é milionário, o cara é isso e aquilo. Mas você é o detentor da informação que ele não tem. Você sabe do próximo lançamento que vai trazer muito dinheiro para ele que ele não sabe. E você vai ser o portador dessa informação. Entende? Então, o que ocorre? Os clientes, geralmente, eles vão comprar de semelhante. Né? Se você vai lá na Vivara, por exemplo, né? Pegar aqui uma loja de joias. Cara, elas estão vendendo joias lá caríssimas. Mas você vai encontrar uma vendedora bem
posicionada, né, com uma eloquência oratória que é compatível com aquele cliente, ela consegue calibrar o tom de voz, a velocidade da fala dela de acordo com o cliente. Isso é uma técnica de espelhamento. Então, acaba que as pessoas procuram ficar confortáveis com quem é semelhante. Então, você tem algumas ferramentas, algumas questões para você se aproximar desse cliente, para você criar o rapport e, principalmente, pessoal, não tem relação de subserviência com o cliente. Você é detentor de uma informação, você está trazendo uma oportunidade que esse cara vai ganhar dinheiro, que às vezes é a compra da vida dele, e isso tem que estar arraigado dentro do seu DNA de profissional, cara. Eu sou um cara que faço um bom trabalho, eu tenho a minha qualificação e eu estou trazendo uma excelente oportunidade para o cliente. Porque justamente quando a coisa vem muito fácil e de alguma forma você se posiciona abaixo, a tendência das pessoas é não se conectar, não é verdade? Não se conectarem, melhor dizendo. Então, assim, não existe relação de subserviência com o cliente. Você, corretor, não tenha relação de subserviência com o cliente. Isso é muito importante. E quando você fala sobre subserviência, eu lembro muito do poder do não. E é uma ferramenta que o corretor precisa ter habilidade para usar. Demais. Eu digo porque o corretor precisa saber falar não. Total. Né? Porque ele está sempre muito aberto e falando sim o tempo todo. Sim. E aí, quando é que você fala não para o cliente? Né? E eu escuto demais corretores falando, nossa, Luna, eu quero chegar a ser igual a você e falar nesse formato com o cliente. Eu falo, mas você pode. Né? Eu brinco assim, a aluna fala não porque ela é aluna. Eu falo, não, eu sou aluna porque eu falo não. E por quê? Porque a gente precisa se posicionar, a gente precisa colocar limite. Eu acho que limite é o que vai trazer autoridade e respeito pra gente no mercado também. Concordo. Né? Então, plenamente. assim, essa relação, sim. ela tem que ser uma relação de mediação, né? De intermediação. Porque a gente leva conhecimento, informação privilegiada para o cliente, Total. que está dando exclusividade para o nosso atendimento, ele está dando a preferência para a gente. Então, se o cliente não nos dá essa exclusividade e essa preferência, a gente precisa falar não. Total. Tem um treinamento que eu aplico para o time chamado Jornada do Lead. Aí tem lá no primeiro passo da Jornada do Lead, que é justamente quando o cliente está em um momento de aprendizagem no mercado imobiliário, tá? Onde ele começa a entender qual é a necessidade dele, até onde o dinheiro dele alcança, o que ele tem de possibilidade dentro do que ele tem de budget, de orçamento, na região que ele tem desejo e tudo mais. E naquele momento o corretor, ele tem uma importância nessa jornada crucial, que é de educar o cliente. O corretor, ele tem que ter um posicionamento de educação com o cliente, de poder norteá-lo. E isso tudo, você falou aqui, Luna, os corretores comentando com você, e eu já vi isso, inclusive. Eu queria ter uma postura como a sua de dizer não. Mas isso tudo faz parte de toda uma construção de informação, de oferecer uma experiência diferente na jornada de compra do cliente, de você realmente trazer questões relevantes para trazer segurança. Uma vez que você tem segurança, você passa a escutar o outro com mais propriedade. Aí você se conectou com o cliente e você vai ter a capacidade de dizer não. E eu vou dizer, muitos clientes gostam de ouvir não. Muitos clientes, às vezes, precisam daquele empurrãozinho para tomar a decisão deles. E, assim, esse não, lá naquele final da jornada, né, da conversão da venda propriamente dito, isso aí acelera o processo do fechamento da venda muitas vezes. Essa questão de educar o cliente, né? Recentemente eu fiz um material sobre isso, até para minha mentoria, para o meu Close Friends. E eu falo muito, a gente sabe educar, a gente tem que saber educar o cliente, claro que sem arrogância, né? Tomar cuidado ali com a habilidade comunicativa na hora de fazer. Comunicação não violenta, tem um monte de técnica. Exatamente. Mas a gente tem, sim, esse poder e essa autonomia de educar e moldar o comportamento do cliente final. Sim. E eu acho que essa educação e esse molde é responsabilidade de nós, corretores de imóveis, até para elevar o nível do mercado imobiliário e o comportamento dos clientes no nosso cenário hoje aqui em Goiânia. Por que eu falo isso? Eu acho que o corretor está sofrendo demais à toa, né? Por falta de quê? De falar não, de fazer um filtro, né, coerente, de entender o cliente, de ouvir e saber quem é o cliente que está pronto para ser atendido. Sim. Porque o tanto de curioso especulador que tem hoje no mercado, com esse boom de informação. Demais. Então, a gente tem muita facilidade, né? Acesso à informação muito fácil. E isso acaba atraindo especuladores e curiosos, né? E não é só para o mercado imobiliário, para todas as áreas, segmentos e nichos. Agora, cabe a nós, profissionais, saber educar o comprador, o cliente final.
Exatamente. e explicar para ele como deveria funcionar a dinâmica do mercado. Exatamente. Né? É uma opinião minha, talvez pode soar um pouquinho arrogante, mas eu acredito fielmente nisso. Com muita propriedade, pode ter certeza disso. Então, eu tenho uma pergunta que eu fico super curiosa para entender como é que você consegue fazer isso. Você tem muita teoria, né? Você estuda muito, tem muito conhecimento armazenado aí. Você usa palavras que ninguém conhece o tempo todo. O pessoal brinca comigo. A gente tem que andar com dicionário com você. Nada. Mas eu queria entender como é que você consegue fazer essa aquisição de conhecimento, ter acesso a essas informações sempre atualizadas, ao mesmo tempo usar essa aplicabilidade na sua prática profissional e conciliar isso tudo com trabalho, rotina, atendimento, treinamento, gestão estratégica. Então, me conta um pouquinho como é que você faz tudo isso. Primeiro, assim, eu me sinto um privilegiado de estar diretor de uma imobiliária, de ter um time de mais de 80 pessoas. E eu tenho uma questão na minha vida que é o seguinte, né? Que quando você ensina alguém, você também está tendo uma oportunidade de você consolidar aquele conhecimento para você. Então, o que ocorre? A gente tem a questão, né, do conhecimento, mas quando você vai ensinar para alguém, quando você vai ministrar um treinamento, uma apresentação em uma reunião geral, você tem que se atualizar. Então, você vai começar a pegar todos os insumos para você ter segurança do que você está falando, se realmente o seu discurso ele está adequado à realidade do corretor. E, cara, isso é uma bela... Eu amo fazer treinamento. É uma questão que realmente eu invisto muitas horas da minha semana montando um treinamento, pensando na reunião, trazer dados que fazem sentido. Porque o que ocorre? Ali, a figura do diretor, né, de um gestor, um gerente de vendas, ele tem que procurar trazer os insumos, envelopar esses insumos de uma fácil compreensão por parte do corretor, para que o corretor ele tenha mais eloquência, que ele tenha mais firmeza, que ele tenha mais segurança daquela informação que a gente falou ainda há pouco, né? Ele é um vendedor de informação, né? Então, assim, falando um pouco da minha rotina, como é que eu trato essa questão de trazer esse conhecimento e tudo mais? Eu entendo que, na minha rotina, né? Se eu for falar aqui da tríade do tempo, né? Que a gente fala da tríade do tempo o que é urgente, o que é circunstancial e o que é importante. Urgente tem que ser resolvido na hora, não pode deixar para outro momento. Importante, ele é importante, tem que ser resolvido, mas ele não é urgente. Então, ele tem uma questão de priorização diferente. E o circunstancial é uma questão que uma atividade que você vai fazer, mas caso você não entregue naquele momento, não vai trazer um peso para você. Eu digo para você o seguinte, que para um gestor de vendas, o trazer informação atualizada é urgente. Se saiu uma questão de mudança de política de financiamento, se alterou a taxa Selic e o Copom manda lá um relatório dando as premissas, né, do que vai ser a mudança da taxa de juros daqui a 45 dias. Cara, isso é uma informação urgente que você tem que trazer para o time. Eu brinco que a informação é o nosso armamento. Exatamente, o tempo todo. Nossa munição. E quando acaba o corretor, ele traz essa informação para o cliente, ele é o primeiro a trazer aquilo ali, é também uma questão de conexão. Então, por que eu estou falando isso? Se eu trato como urgente a questão de eu melhorar o meu discurso e trazer essas informações para o corretor, então, quando eu faço lá o desenho do meu tempo, eu tenho um momento que é a gestão de pessoas, eu tenho um momento que é a gestão de pessoas, os clientes internos, os corretores, os gerentes de venda, os gerentes de corporação, o pessoal da operação. Eu tenho um momento de fazer a gestão dos incorporadores, mas eu também tenho o meu momento de fechar no meu mundinho, de colocar aqueles momentos que eu fico de fonezinho lá no salão de vendas quietinho. Eu estou pegando informação, eu estou lendo portal de notícia, eu estou pegando o último estudo do DataZap, eu estou pegando o último estudo do FIPZap, da GeoBrain, para justamente o quê? Conseguir condensar aquela informação, sintetizar aquela informação de uma forma que o corretor consiga
compreender da melhor forma e eu fazer com que ele esteja mais perto da venda através da informação que eu trago para ele. Isso é de suma importância. Eu acho que é o grande diferencial hoje Sim. da nossa imobiliária, da Urbis Infinity, e do nosso time. Essas informações que você compartilha conosco é o que nos aproxima daquele cliente que está pronto para compra e aquele cliente que entende no mercado, que facilita esse diálogo também. Total. E deixa a gente mais próximo da jornada final ali. Eu fico feliz que a gente está conseguindo chegar no objetivo que a gente quer. Exatamente. Eu acho extremamente importante o conteúdo que você compartilha nas reuniões semanais. Isso aí. Os dados, né? A gente realmente dedica muito tempo para isso, né? Porque o grande desafio de você fazer uma reunião de 2 horas, né? Às vezes 2 horas e meia, quando estoura o tempo. Pô, cara, como é que eu vou ser interessante pro cara para eu manter a atenção dele lá o tempo todo? Eu tenho que levar a coisa relevante que aumente o conhecimento dele e que realmente eu traga aquele insumo para ele desenvolver o trabalho. Então, isso para mim é tudo muito prazeroso. pensado com muito carinho. E é prazeroso para quem está ali. Eu falo como corretora e parte do time, né? E eu acho prazeroso estar ali tendo esse contato com esse tipo de conhecimento. Eu falo porque, assim, a minha vida toda eu fui motivada e educada para adquirir educação. Sempre. Então, assim, minha mãe, ela sempre foi minha maior mentora para educação. Minha mãe é pedagoga, né? Ela é mestre em educação. E assim ela fez comigo. Então, com 20 anos, eu já estava lá nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio, morando com uma família americana, fluente em inglês, e já tinha concluído minha graduação em letras. Então, eu sempre fui motivada, meu gás hoje é o conhecimento. Então, eu estou sempre fazendo treinamento, capacitação, curso. Então, nossas reuniões semanais, para mim, é um tesouro ali. Aquele momento de compartilhar ali aquelas informações que nos deixam unidos para atender o cliente. Sim. Até contar uma curiosidade aqui muito rápida. Nas reuniões gerais, quando eu vou falar qualquer termo em inglês, eu chancelo se eu tô falando certo ou errado com a aluna. E assim, 90% das vezes eu tô falando errado. E ela me corrige, eu adoro isso. É engraçado, no mercado imobiliário tem muitos termos em inglês. Sim. E tem muitos incorporadores, construtores que hoje nomeiam os empreendimentos e produtos com nomes estrangeiros, né? Sim. E aí a pronúncia é diferente. Então aqui eu brinco que é aceitável. Eu não corrijo mais ninguém. Eu falo, olha, aqui já ficou aceitável. A linguagem coloquial, né? Tá tudo certo. Exatamente. Mas lá fora se pronuncia assim. A gente falou muito aqui sobre questão de experiência, da gente oferecer uma experiência diferente na jornada de compra do cliente. E aqui, Luna, eu estou de frente de uma pessoa que é uma das minhas grandes referências em relação à experiência da jornada, pós-venda. E eu quero entender como é que você consegue desenvolver esse pós-venda com tanta maestria. Aliás, você já me fez chorar em um vídeo de pós-venda. Você sabe do que eu estou falando. De uma estudante de medicina recebendo um presente. Eu queria entender como é que você constrói isso e o quão isso potencializa o seu trabalho. Excelente pergunta. Então, Anderson, falando do pós-venda, depois eu falo do atendimento ao cliente, pode perfeito, ser? Eu vou começar claro. de trás para frente. Por favor. Eu sempre vejo o pós-venda como uma experiência para o meu cliente. Então, hoje em dia a gente fala de pós-venda, a pessoa logo associa a um mimo, a um presente, a uma cesta, né? Claro que faz parte do pós-venda também um agrado, né? Um símbolo de agradecimento pela preferência do seu cliente no seu serviço. Mas eu acho que é muito mais do que isso, do que a entrega de um mimo, uma cesta ou um vinho. Eu acho que a experiência, ela tem que ficar. Então, a gente trabalha hoje com isso, né? A gente está o tempo todo ligado o quê? A momentos, a sensações e emoções. Então, o que eu tento fazer? Eu tento agregar todas essas coisas sensoriais, né? Música. Eu pesquiso sobre o meu cliente, eu sei o que ele gosta, o que ele quer receber, o quão importante é aquele momento para ele. Às vezes, eu pergunto se o imóvel é surpresa, se a filha já sabe. Então, eu organizo um cenário ali para ficar na memória afetiva ali deles. Então, assim, eu tento fazer essa busca, essa pesquisa para oferecer, de fato, essa experience. Né? Tanto que faz referência aqui ao nosso podcast, Corretora Experience, porque a gente está falando de experiências. Sim. E a gente tem que deixar isso como uma marca. Imagina você estar comprando um imóvel de alto padrão ali, acima de 1 milhão, né? Então, tem muito valor agregado no imóvel, só que tem muito valor agregado no atendimento do corretor, tem muito valor agregado naquele momento de receber ali aquele imóvel. O sentimento. Então, assim,
Eu tenho vários exemplos de pós-venda, né? E eu ensino isso. Assim como você falou, eu também aprendo muito quando eu ensino. Então, assim, você me pede para dar uma palestra, uma mentoria, um talk show, como você faz lá na imobiliária. São momentos que eu mais aprendo quando eu estou compartilhando isso com o corretor. Então, hoje eu bato muito na tecla de que ele precisa saber e entender qual que é a funcionalidade de um pós-venda, né? E além de deixar uma marca registrada sua ali, você deixa a marca, sempre que ele for lembrar do mercado imobiliário, que ele tiver a oportunidade de compra ou de venda, ele vai lembrar de você. Ele precisa lembrar que ele tem a corretora Luna na vida dele, porque a corretora Luna proporcionou uma experiência de venda para ele. E o pós-venda não é só flores, também não. Tá? Eu acho importante eu compartilhar isso aqui. Ninguém conta, né, Luna? Isso ninguém conta, né? Eu mesmo não posto. O outro lado do pós-venda, né? Tem o lado flores e tem o lado dark. Então, qual que é o lado dark do pós-venda, né? O cliente, ele tem questões para serem tratadas, né? Um fluxo que se divergiu ali no decorrer da compra, um atraso, é uma parcela que não chegou. Um vazamento de gás no apartamento. Exatamente. Gente, recentemente eu tenho tido vários momentos pós-venda aí, assim, inéditos, que eu nunca tive. Eu achei muito engraçado. Que não me o cliente te ligava, você a corretora tá vazando. Eu estava de férias, em Jericoacoara, 8 horas da noite, me arrumando para sair para jantar com o meu companheiro, e o meu cliente me ligou. E eu atendi, sendo 8 horas da noite de férias, porque eu entendi que era um senso de urgência. Sim. Né? Ele não me ligava, a venda já tinha sido concluída, o meu pós-venda feito. E quando ele me ligou, eu atendi, estava tendo um vazamento de gás no apartamento dele. E ele me pediu socorro, porque o síndico não atendia, o zelador já tinha ido embora e ele não sabia o que fazer. Então, isso faz parte do pós-venda. E você está disponível ali para orientar o seu cliente nessas situações, por mais que não cabe a você a responsabilidade de resolver, isso demonstra o quê? Que você está engajado com o seu cliente e ele lembrou de você. Sim, certo? Total. Isso aí. Então, e outra história também que eu gosto de contar. Eu fiz um pós-venda, esse que você começou a falar aí, que foi uma surpresa, né? Então, a minha cliente comprou uma sala comercial para a filha dela que se formou em medicina e ela falou assim, Luna, eu quero fazer uma surpresa porque é aniversário da minha filha. E eu falei, então deixa comigo. O que eu aproveitei ali? A oportunidade. Ela faria a surpresa, não eu. E eu entrei na cena e eu que preparei todo aquele momento. Eu reservei um café, comprei flores, escrevi uma cartinha, organizei para que eles chegassem antes de mim. Eles chegaram ali e eu consegui chegar lendo a cartinha para ela. E ela começou a chorar, a mãe e o pai também. A gente, né, aproveitou o momento, eu ofereci um brunch, um espumante. Então, assim, foi uma experiência. Eu tenho certeza que eles não esqueceram. Tanto que a gente teve agora um relacionamento, hoje a gente viaja junto. A gente faz um monte de coisas junto, a gente vai em vários eventos. E isso aproxima você do seu cliente. E venda é o quê? Relacionamento. Total. E você que vai criar esse relacionamento. Eu não conhecia ela. Então, ela passou de ser cliente a uma amiga, uma pessoa que faz parte hoje dos meus momentos, né? De descontração. Então, assim, claro que é uma fonte para me trazer outros clientes. Ela vai me proporcionar novas indicações e novas tratativas e negócios. Sim. Certo? E assim, um ponto também, Luna, o que ocorre? Muitas vezes o profissional do mercado imobiliário, né, ele acaba entendendo a questão da jornada do cliente, que é mostrar o imóvel, fazer proposta, fechar o negócio e o cara que está um pouquinho melhor é dar o mimo, que é o que você falou ainda há pouco, né? E se pensa muito pouco em relação da questão da conexão e o principal que, para mim, é um diferencial seu em relação a outras pessoas do mercado imobiliário, o que faz você realmente estar muito à frente, que é o encantamento. O encantamento, ele gera fidelidade. Fidelidade gera recorrência, gera indicação, gera positivação todo mês. E acaba que, muitas vezes, o corretor ele fica tão focado na questão da venda propriamente dita que ele se perde naquele momento do encantamento. A gente falou aqui um pouco, né, de saber dizer não para o cliente e tudo mais, mas você tem técnica de dizer não, mas sendo ainda generoso,
você sendo tendo empatia pelo momento dele, oferecendo uma experiência diferente, mas quando você se posiciona em relação ao encantamento, né? E assim, desses 2 casos que você contou agora, né? Tanto o Dark, que eu achei super curioso, cara, muito legal. Eu fiquei sabendo por um terceiro, tá? E foi muito bom. Eu falei, cara, a Luna é espetacular. E essa questão que eu vi o vídeo, né, da menina lá, da estudante de medicina, faz parte disso aí. Eu tenho certeza que nesse momento Dark, você trouxe o encantamento do cara, tipo assim, ela teve empatia na viagem dela. Provavelmente a gente segue na rede social, ele viu isso, né? Na viagem dela, me atendeu 8 horas da noite para escutar uma reclamação de um vazamento de gás. Pô, tipo assim, o cara é um mala de fazer isso, mas eu tenho certeza que ele se encantou pela aluna, pela a sua empatia de resolver o problema dele. E, ao mesmo tempo, essa questão também da estudante de medicina que estava se formando. E isso, com certeza, vai reverberar em recorrência. Então, você, corretor, pense muito sobre isso. O que você está fazendo no seu dia a dia que você está encantando o seu cliente? Não é só a venda. A aluna fala não, mas a aluna encanta também. Exatamente, é isso aí. Esse é o ponto. E outra coisa, Anderson, eu acho que a gente está hoje muito... a gente está num momento de pouca escutativa, né? Então, uma habilidade que eu falo que é uma habilidade rara, que eu utilizo muito, é a escutativa com o meu cliente. O cliente, ele quer te ouvir, mas ele quer falar mais do que te ouvir. Então, ele quer atenção, ele quer ter um momento ali com você. Ele quer se sentir exclusivo, ele quer se sentir especial. Então, hoje, o corretor de imóveis que sabe ter escutativa, antes de iniciar ali a apresentação, ele está sempre munido de informação privilegiada. O que é informação privilegiada? É o cliente dele contando a história dele para o profissional se preparar para fazer um atendimento de excelência. Então, quanto mais eu escuto o meu cliente, mais escutativo eu aplico no momento do meu atendimento, mais munido eu fico de informações relevantes que vai proporcionar um atendimento com êxito. Então, saber ouvir o cliente hoje é a minha prioridade. Não, sobre isso, Luna, você tem uma outra questão também que é de suma importância. Quando você tem a escuta ativa, você vai ter muito mais insumos para quebrar objeções lá na frente. Porque você está entendendo a necessidade dele, você está entendendo a dor dele, você está entendendo a motivação que ele está optando pela compra do imóvel XPTO. Então, isso tudo, você acaba tendo muito insumo, muito material para você, através das dores deles e das informações que ele está te passando, que são privilegiadas, através dessa conexão mais profunda, para você quebrar as conexões lá na frente, né? Eu acho que o corretor hoje peca muito nisso. Sim. Né? Ele está ali na ansiedade, pensando no comissionamento, no produto que ele vai vender, na meta que ele precisa bater, e ele acaba colocando ele como prioridade na hora do atendimento no touch a touch. E, na verdade, ali o palco, o cenário é do cliente, o cliente quer falar. Exatamente. Ele quer contar a história dele, ele quer desabafar. Só que a gente tem que ter sabedoria também para filtrar quem é o cliente que merece a nossa escutativa. Né? Hoje está todo mundo muito carente de atenção e de fala. Então, a gente precisa ter sabedoria e assertividade nesse momento para dar essa abertura para o cliente falar conosco. Você puxa um ponto que também é muito importante, e eu digo até que transcende o mercado imobiliário, em qualquer relação comercial. Primeira questão é a seguinte, né? A gente vive um momento hoje, no mundo, de comoditização das coisas. O que é isso? Você pega um modus operandi, ou você pega uma forma, pega um produto, qualquer coisa, você torna ele uma commodity e você acha que aquilo vai se encaixar para todo mundo. Isso é um dos maiores erros da pessoa que trabalha no mercado, na área comercial como um todo, e principalmente no mercado imobiliário. A gente está falando o quê? Justamente o quê? De oferecer experiência diferente, de ter empatia, escutativa e tudo mais. À medida com que você trate o caso do seu cliente da forma como ele espera ser tratado, cara, isso aí é justamente uma oportunidade incrível de você se conectar e fazer com que você ofereça uma melhor experiência e você tenha que, de fato, que o cliente, naquela jornada de compra, ele está com você. Eu até brinco, né, que quando eu mudei para o lado do balcão, né, em 2022, eu falava assim, né, lá comecinho como corretor, né, eu falava, cara, eu tenho que chegar para o cliente e falar o seguinte, e eu até fazia muitas brincadeiras com o cliente sobre isso. Você ainda não sabe o imóvel que você vai comprar, mas com quem você vai comprar você já sabe, e é comigo, porque eu vou oferecer uma melhor jornada, uma melhor experiência na sua jornada de compra. E acaba que, tipo assim, existe muito
pouco foco, aliás, até um paradoxo, não é muito pouco, né? Existe pouco foco em relação à questão do oferecer a experiência e muitas pessoas, elas focam no resultado final, cara. E assim, a venda, de novo, é consequência. O cliente compra e você não vende nada para ele. E essa atitude afasta o cliente a fidelizar você. Você fica mais distante da fidelização ali. Inclusive, voltando ao cliente do gás, ele passou por 8 corretores até chegar a mim. Foi um lead, inclusive, da sua execução, gestão de leads. A minha maior convertedora de leads aqui, na minha frente. Você sabe que tem muita gente que se aproximou de você porque tive como uma máquina, um banco de leads, né? Nossa, que isso? Inclusive, eu fui uma delas. Mas... Brincadeira à parte, mas de fato isso, né? Todo mundo reconhece isso em você, sua expertise ali em gerar leads, mas também na sua gestão, né, de pessoas. Também me trouxe para perto de você. Mas voltando ao assunto, e esse cliente que passou por 8 corretores ali, eu consegui fazer esse fechamento, essa conversão, você acompanhou de perto, é um cliente extremamente singular. E se eu não tivesse usado a minha habilidade para escuta ativa e analítica, essa profissão me deixou muito mais analítica, inclusive. Não é meu tipo no Enneagrama, né? Mas eu Curiosidade, qual é o seu tipo no Enneagrama? Tipo 7. Tipo 7, olha só. E o seu? O meu é tipo 3. Eu tô 7 e 3. Entendi. Tá junto. Legal. Eu quero vencer o tempo todo. Mas assim, eu tive que fazer uma análise com ele e tive que ouvir muito mais do que falar, né? Um cliente extremamente sábio, sistemático, né? E criterioso. E quando ele me conversou com mais de 8 corretores ali para chegar até mim, eu poder fazer essa conversão, né? Eu me senti muito grata, né? E eu mesmo fiz esse autorreconhecimento. Falei, poxa, eu preciso, né, fazer essa autoanálise e entender o que eu acertei aqui, né? E quando a gente fala de acertos e erros. E aí, eu te pergunto hoje, o que você vê muito hoje nos profissionais, onde eles estão falhando, onde eles estão errando, que precisa ser revertido, para a gente mudar um pouquinho esse cenário aí do atendimento ao cliente e elevar até nosso respeito, né? A nossa visibilidade aí no mercado como profissional. Excelente pergunta. É quase um desabafo a minha resposta agora aqui. Agora eu vou desabafar, brincadeira. Primeira falha, conhecimento. É a primeira e é a mais dolorida, porque hoje o que a gente tem de oferta de informações, cara, o corretor hoje que ele não tem conhecimento, a culpa é dele. Esse é o ponto. Uma outra questão que é uma falha, é a questão da conexão, né? Eu vou pegar exemplo desse cliente que você falou agora, que passou na mão de 8 corretores. Você recebeu um lead de uma plataforma, de uma ferramenta que ela proporciona um posicionamento extremamente estratégico no final da jornada de compra do cliente. Ou seja, o cliente ele passou por todas as fases da jornada do lead e ele está no momento da decisão. Esse cliente é o mais difícil de você se conectar. Por quê? Porque esse cara já tem informação pra caramba. Ele já passou na mão de um monte de gente. Mas, ao mesmo tempo, quando você consegue se conectar com esse cara, a sua probabilidade de converter aquele cara em uma venda é muito maior do que os outros. E o que eu vejo? Muitas pessoas, muitos profissionais, e quando eu falo muitos profissionais, é a grande, imensa maioria, se perdem nesse momento da conexão. Que, cara, a gente repetiu aqui tantas vezes em falar experiência, empatia, escutativa, e acaba que aquela questão que eu falei de commodity, tratar o cara como commodity, é achar que com aquele mesmo modus operandi que você trata cada um, você vai ter o mesmo resultado. E não, muito pelo contrário, você vai ter... Tem a questão da adaptabilidade, a questão da estratégia, você entender o perfil dele, a dor dele e poder trazer a experiência... Acabei batendo o microfone aqui, desculpa. A experiência dele da melhor forma. Então, assim, a questão do conhecimento é uma falha muito grande dos profissionais. A outra questão, como eu falei, é a conexão. E um terceiro, que é uma situação que muitas vezes a gente pensa que é subjetivo, mas não é. Eu vou falar aqui de uma maneira muito objetiva. É a dedicação à profissão. É a hora útil. O corretor que ele entende que ele trabalha quando ele quer, ele está morto.
A verdade é essa. Se ele acha que ele vai trabalhar sob demanda, ele está morto na profissão. Ele tem que entender que o mais importante de tudo aqui é a alta prospecção, qual é a diversidade, qual é a pluralidade que ele tem de entrada de cliente dentro do pipeline de vendas. O que esse cara está fazendo todo dia para que ele esteja mais perto da venda? Quantas ligações ele precisa fazer? Quantas ações de rua ele precisa fazer? Quantos leads que ele tem que tratar? Então, essa é uma outra falha que eu acho muito interessante, que é justamente o cara achar que as coisas vão cair do céu. Exatamente. Eu vou te falar aqui, corretor iniciante. Hoje, em Goiânia, nós temos aqui mais ou menos 35 mil corretores, tá bom? Estou falando, aliás, no estado de Goiás. 35 mil corretores. Desses 35 mil corretores, você imagina a probabilidade de uma venda cair do céu para você. Isso não vai acontecer. Eu acho que o corretor hoje conta muito com a sorte. Uhum. Né? E acontece, às vezes, sim, né? O corretor sem conhecimento, sem preparo, ele consegue fazer uma venda ali que entra com a intervenção do gestor, do diretor. E acho que isso é um principal erro hoje. Luna, contar com a sorte. Luna, sorte é uma questão até meio subjetiva, né? Porque, assim, imagina o seguinte, eu entendo sorte quando... A sorte, na verdade, é quanto? A oportunidade encontra a preparação. Sim. Aí você pega aquele corretor totalmente despreparado, mas teve alguém preparado que vai converter a venda para ele, que muitas vezes é o gestor de vendas. Uhum. Aliás, a gente tem casos... Eu conheço outra definição de sorte. Por favor. O Leandro Carnal, ele disse que sorte é um nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Adorei. Eu vou pegar essa pra mim. Muito bom. O esforço que... Sem desmerecer a sorte, que às vezes chega até nós. Exatamente, Eu falei de uma maneira mais lúdica, mas eu gostei mais dessa mais direta. Não tem mais a ver comigo. Mais dark, né? Muito bom. Mas então, né, dentro dessa perspectiva aí, eu acho que a gente tem muito a melhorar, né, assim, entre os profissionais aí da corretagem, de parar de contar com a sorte, de achar que a venda vai cair do céu e estar se preparando constantemente. O digital é um exemplo. Quantos corretores hoje eles rejeitam o digital? Né? E assim, hoje não existe nada fora do digital mais. Não existe. Tá tudo sendo anulado. Se você sai do digital, você é inexistente. Eu falo muito sobre isso na minha mentoria, no meu Close Friends, porque eu me posiciono hoje completamente pelo digital. E eu faço questão dos meus clientes saberem disso. Eu quero que eles me assistam, que eles saibam como eu trabalho, como é a minha rotina e o que eu posso oferecer para eles ali. Então, o que eu compartilho de conteúdo para cliente e para corretor hoje é muito relevante. São horas de trabalho ali, de dedicação para eu poder compartilhar uma informação, um conteúdo, né? Além da edição, da postagem, eu estou estudando o tempo todo, constantemente, para poder levar aquele conhecimento ao corretor ou ao cliente final. Então, eu acho que assim, diversificar essas atividades, né, e não contar com a sorte, mas se posicionar no digital, fazer prospecção em oferta ativa, ponto avançado, ligações e relacionamento, fazer estratégias de relacionamento, porque relacionamento também não cai do céu. Não, isso é uma construção, né? E tudo, você vê que é um leque de atividades, a gente diversifica isso daí, é isso que vai aumentar o nosso funil. Total. Exatamente. Assim, você falou da questão digital, né? O quão é importante isso na jornada de um corretor. Eu fico imaginando, há 30 anos, né? Eu sou dessa época, você não, né? Mas eu sou, qualquer pessoa, sei lá, um corretor de imóveis, qualquer pessoa da área de vendas, numa relação comercial, quando ela tinha lá o momento, né, de approach, né, de abordagem com o cliente, o máximo que ele conseguia era tirar um cartão e dar pro cara. Era o máximo. Cara, a gente vive hoje uma realidade que você... aí vai ter o QR Code, né? Essas coisas, tem outras modernidades. Mas o cliente ele tem a oportunidade de te conhecer através da sua rede social. E as pessoas se conectam com as pessoas. Então, assim, acaba que o cara ele vai te reconhecer, ele vai entender com quem ele está se relacionando. Aliás, Luna, eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes aconteceu de você estar atendendo um cliente e do nada aparece lá no Instagram o cara te seguindo? Isso já aconteceu com você? Sempre. Toda hora. Justamente por isso. Porque as pessoas... tem aquela questão de comprar com semelhante, né? Técnica de espelhamento, um monte de coisa que a gente falou ainda há pouco. E, assim, o cliente, ele tem interesse em saber qual é o seu hobby, quais são os seus valores, qual é o seu way of life, né? E, assim, acaba que as pessoas perdem essa oportunidade de se venderem, de se enveloparem, de se tornarem desejáveis através da rede social.
E, vou assim, entregar um ouro aqui, tá? Opa, eu adoro. Não sei se eu deveria, mas vou entregar um ouro aqui. Eu já gerei mais de 100 mil de comissionamento só no grupo do meu prédio. Olha só. E como que eu fiz isso? A gente divulga muito produto, né? Sim. A gente trabalha muito com produto, post, stories ali. Mas eu gosto sempre de... Toda vez que eu compartilho um vídeo no meu Instagram, eu vou lá e mando esse vídeo no grupo do meu prédio. E aí, por meio desses compartilhamentos do meu conteúdo do Instagram para o grupo do condomínio no WhatsApp, eu gerei mais de 100 mil de comissionamento. Clientes que vieram do meu grupo do prédio procurar, me trouxe demanda e eu converti em venda. E sabe a pergunta que fica na minha cabeça? O corretor que está assistindo a gente agora, que escutou você falando de 100 mil de comissionamento e nunca fez isso na vida, será que ele está se mordendo? Fica essa reflexão, né? Fica esse insight aí. Exatamente. É possível? Super possível. Sim. É acreditar, é isso. É acreditar e também executar, né? Você busca o conhecimento, você aplica esse conhecimento ali na prática, traça uma estratégia de prospecção, de conversão, tem um formato ali de conduzir a tratativa até o êxito. E repete, Ctrl+C, Ctrl+V. E é simples. Aí você me pergunta, como é que faz para vender todo mês? Todo mundo me pergunta, né? Como é que você faz para vender todo mês? Qual é a magia? Eu faço tudo isso todos os dias. Aliás, Luna, não sei se você é dessa época, mas tinha uma propaganda que passava assim, não é feitiçaria, é tecnologia. Conta esse segredo. Qual é a feitiçaria que você faz ou é a tecnologia que faz você vender todo mês? Conta isso pra ele. Olha, tudo isso que eu falei aqui, né, no podcast, eu aplico isso diariamente. Então, é desafiador? É desafiador. Mas, assim, eu acredito que quanto mais você fazer esse movimento, então, aquela diversificação que eu citei agora recentemente, de você fazer prospecção, ação de rua, eu tenho uma pessoa que está panfletando para mim, eu estou rodando um patrocinado no digital, fazendo uma gestão de tráfego, eu estou ofertando no grupo do meu condomínio, eu estou num evento que eu fui convidada da igreja, da academia, então eu estou fazendo 1000 coisas constantemente, diariamente. A minha vida é essa no mercado imobiliário e isso está me aproximando cada vez mais das tratativas e desses êxitos de venda. Né? Consequentemente, o meu funil está cheio. Então, eu estou falando com muita gente o tempo todo. A regra ela é simples. Eu comentei sobre isso no meu Instagram. O cliente deve falar só com você, corretor de imóveis, mas você tem que falar com vários clientes. Então, a regra é essa. É a lógica. Fantástico. O seu cliente fala só com você. Simples desse jeito e genial desse jeito. Sim. Exatamente. Então, essa é a minha estratégia hoje para manter o meu funil sempre cheio e me manter próxima aí dessas tratativas, né? Eu estou diversificando a minha prospecção, estou fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Eu estou no físico, estou no online, estou no offline. Estou em tudo, estou em todas. E graças a Deus eu tenho sido abençoada aí na minha carreira como corretora de imóveis. Tem sido uma jornada muito sensacional. Eu me encontrei nessa profissão. Você sabe que eu era professora de inglês, né? Eu estudei para ser professora de inglês. Tenho 15 anos aí de experiência acadêmica em sala de aula. Eu consegui dar aula onde eu queria. Eu cheguei a dar aula na PUC, dei aula em várias escolas em Goiânia, escolas regulares internacionais, escolas de idiomas, online e presencial. Fui para a Tailândia dar aula de inglês. E quando eu voltei, eu recebi um convite para o mercado imobiliário. E, assim, tem sido quase 3 anos aí de jornada nesse mercado que é encantador, no qual eu me apaixonei. Né? E falando de encantamento também, assim como eu tento encantar o meu cliente, tento encantar os meus líderes, a minha gestão, eu tento encantar o meu ambiente de trabalho, eu acredito muito na questão da ambiência. Então, esse ciclo de encantamento, ele deve acontecer o tempo todo, não é só com o cliente, mas é no seu meio, ali no seu meio de trabalho, na sua ambiência, onde você está. Eu aprendi isso porque eu tive a oportunidade, muito, muito jovem, né? Aos 20 anos, eu tive a oportunidade de ir para a Disney. E onde eu aprendi um pouco sobre encantamento do cliente. E se aprende muito, né? Demais. Eu já tive a oportunidade de ir 3 vezes à Disney e, assim, não tem, é justamente isso aí. O encantamento gera recorrência, né? E se eu tiver que ir a 4ª, 5ª, 6ª, eu vou. Porque eu tenho certeza que através do encantamento eu vou ter uma experiência diferente do que eu tive da outra vez, entendeu? E sempre ser surpreendido. E buscar essa excelência, esse encantamento em tudo que você faz é a magia. É o segredo. Eu acho que é isso. Você me perguntou como é que eu faço para vender todos os meses. Eu tento fazer tudo muito bem feito. Eu estou sempre buscando a perfeição.
Uma outra coisa que me veio à cabeça aqui agora, tá? Não fala o nome dele pra gente não dar o mérito aqui, só fala no off. Mas feliz foi o cara que te convidou pro mercado imobiliário há 3 anos atrás. Que ouro que ele achou, viu? Mas não fala o nome dele, fala só no off, tá bom? Combinado. Luna, primeiro, você é um tesouro lá na Urbis Infinity, né? Realmente, o quão você emergiu como uma liderança dentro do time. Acho que a primeira questão quando a gente fala de carreira e tudo mais é a gente emergir como uma liderança entre os nossos pares, né? E isso é senso comum, né? Você é adorada pela empresa, todos lá gostam, querem saber os seus segredos, né? Que não é tecnologia, nem feitiçaria, né? É conhecimento, né? E eu quero saber um pouco das suas expectativas e o seu planejamento para 2025. Conta aí um pouco pra gente. Bem, primeiramente, muito grata pelas palavras e pelos elogios, né? Devolvo todos. E falar um pouquinho de 2024, porque 2024 foi um ano, assim, surreal para mim. Foi um ano de muito aprendizado, muita plantação, mas muita colheita também. Muitos acontecimentos importantes, né? Então, eu estou num momento agora muito significativo na minha profissão. Eu estou fazendo uma transição, né, de posição aí. Então, eu estou concluindo o processo de treinamento de liderança e 2025 eu espero aí que a gente já comece o ano com um desafio ainda maior, né? E eu estou formando a minha equipe. Então, além de pegar a gerência, eu, né, aceitei esse desafio aí. E por inspiração sua, inclusive, tá? E além da gestão, do meu projeto de gestão para 2025, tem um projeto também no digital, né? Que eu acredito que é um chamado e um propósito meu. Eu já fui professora durante 15 anos e, como eu falei, eu aprendo muito mais quando eu ensino. E eu tenho um projeto agora de mentoria, que está a todo vapor, a gente começa em janeiro, para corretoras do mercado imobiliário. Então, é um propósito, né, um chamado fortíssimo no digital, 100% online. E eu vou abraçar esses 2 projetos aí em paralelo, que é a gestão presencial na Urbis Infinity e a minha mentoria também, lançamento do meu curso online. Que isso. Que privilégio. Nossa. Então, e que responsabilidade, né? Exatamente. 2025 promete. 2024 foi muito bom, mas 2025 vai ser muito melhor. Tem muitos acontecimentos aí por vir. Estou 100% me conectada aí a esses projetos para fazer acontecer. Luna, eu vou repetir uma coisa aqui que eu já falei para você em off muitas vezes. O seu dinamismo, a sua capacidade técnica é uma coisa colossal e o quão isso desafia os gestores, e eu me incluo nisso, a se aprimorarem, porque você eleva muito sarrafo. E isso é gostoso. Eu me deleito com isso, né? O tipo de pergunta, o tipo de demanda que você traz, o tipo de ideia, de estratégia. E isso desafia a gente melhorar cada vez mais para poder, ter tesouros como você aí, e eu tenho certeza que você vai conseguir propagar esse conhecimento para muita gente, você vai transformar a vida de muita gente, e assim, você tem muito para ensinar. Realmente o seu modus operandi é totalmente replicável, é exponencial, ele é factível, não tem nenhum segredo da Coca-Cola, é entrega, é visão, é enxergar a oportunidade e tudo. E eu vou estar de camarote vendo o seu ano de 2025 voando. E que bom que você está na Urbis Infinity para fazer a empresa ainda maior com esse trabalho fantástico que você faz. Oh. É uma honra ouvir tudo isso de você, receber esse feedback de você, né? Me sinto lisonjeada aí. E imagina só se você acha que eu trago desafios e demandas desafiadoras, né, para vocês. Imagina quando eu começar a usar o vocabulário que você me ensina todo dia, que ninguém vai entender o que eu tô falando. Então, eu tô ansiosa para esse momento, eu quero desenvolver meu vocabulário aí. Gente, o Anderson, ele fala tantas palavras que tá fora do nosso jargão. A gente tem que andar ali com o Google aberto o tempo todo. Mas, brincadeiras à parte, novamente, eu me sinto honrada, tá? Pelo feedback, pela devolutiva. É bom saber que eu consigo agregar ali no time e que eu estou atendendo expectativas da sua gestão. Saiba que é recíproco. É um prazer enorme poder trabalhar com você, poder aprender com você e caminhar do seu lado. Lembrando que é uma escolha que eu fiz, minha, propositalmente. Eu escolhi estar ao seu lado pela sua gestão
estratégica e principalmente pela sua gestão de pessoas. Tenho certeza que, assim como 2024 foi incrível para nós, 2025 vai ser muito melhor, né? 2024 nos preparou para receber tudo de bom que vai vir aí em 2025. Né? Que Deus continue nos abençoando e que possamos unir aí nossas energias e fazer um resultado incrível no próximo ano. E poder transformar, na graça de Deus, a vida de muitas pessoas. Amém. O propósito vai ser sempre esse. A gente está aqui para isso, muito mais do que gerar rentabilidade ali para o cliente, né? E ensinar ele um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Eu acho que, antes de tudo, nosso propósito é fazer a transformação na vida desses clientes. Sim. E principalmente dos corretores, né, dos profissionais que estão se juntando a nós. Eu acho que o propósito maior tem que ser sempre esse. A gente vai colocar dinheiro no bolso? Vai. Mas antes disso, a gente está em constante mudança ali, né, na vida de quem está entrando nesse mercado para nos unir. Então, eu acredito que a gente tenha conseguido aí atingir o objetivo desse momento aqui, de compartilhar conhecimento, né, informação, um pouquinho da nossa trajetória, da nossa jornada, levantar insights e, principalmente, inspirar os profissionais do nosso mercado imobiliário, né? E deixar um pouquinho mais transparente como é que é do lado de cá para os clientes que estão nos assistindo também, né? Que esse momento aqui não é só para corretor, mas para cliente também, para entender como é que acontece ali nos bastidores também. E é uma honra ter você aqui comigo, né? A gente finaliza aí, eu acredito que com a missão cumprida, pelo menos a minha sensação é que a gente conseguiu, né, atingir o objetivo. E sempre à disposição, tá? Adorei, viu? Pode me chamar mais vezes. Então, fechando aí com o nosso propósito, que é transformar vidas, eu quero te agradecer, tá, pela sua contribuição. Foi um momento muito enriquecedor aqui para mim, e tenho certeza que para todos que estão assistindo. Então, a gente finaliza essa primeira edição do Corretora Experience Podcast. Obrigada.